30 anos, os nossos oceanos conterão mais plástico em peso do que peixes. Altamente agressivo quando chega aos oceanos. Cerca de 40% da mata original do Brasil não vai mais estar aqui em 2050. A Amazônia enfrenta a pior onda de incêndios em 7 anos. Daqui 40 anos, 4 bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas de escassez de água. Pior seca dos últimos 150 anos. Para onde estamos caminhando? Nós precisamos desacelerar. Mudar o mundo com você vai ser difícil. Mas mudar ele sem você é impossível. Seja bem-vindo à nossa melhor versão. Seja bem-vindo a Face Off Pollution. Cansado de ver nosso planeta se deteriorando? Não seria incrível entender como a poluição está afetando a saúde da Terra e de seus habitantes? Apresentamos Senai. Mais poluída do planeta. Fantástico foi até a Ásia para mostrar o dia a dia sufocante de Ulaanbaatar, na Mongólia, cidade que é também a capital mais fria do mundo. Crianças e mulheres grávidas são as principais vítimas da poluição extrema, que fica insuportável no inverno. Veja por quê na reportagem especial de Luiz Nachibin. Começa mais um dia de sol em Ulaanbaatar, a capital da Mongólia. O céu sem nuvens. Mas a população está coberta por outra nuvem, que as próprias pessoas geram. É inverno na Mongólia. Ulaanbaatar é a capital mais fria do planeta. A temperatura média anual é de 2,4 graus abaixo de zero. Nos meses de inverno, a temperatura fica em torno de 30 graus negativos. Como nenhuma casa tem gás encanado, como somente os prédios recebem água quente encanada, a maioria dos moradores se vê obrigada a queimar carvão, pneu, qualquer coisa, para o corpo não congelar. Com tanta fumaça, durante o inverno, Ulaanbaatar é a capital mais poluída do mundo. Segundo um relatório divulgado no ano passado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a poluição de Ulaanbaatar bateu os índices de Nova Delhi, na Índia, que era até então a capital mais poluída. O simples ato de respirar se torna um imenso risco à saúde. Assim que eu saí do carro, já comecei a sentir fisicamente mal. Dor de cabeça, ânsia de vômito. Realmente você respira fumaça pura. O cearense Igor mora em Ulaanbaatar. Convive com a densa poluição que insiste em permanecer sobre a cidade ao longo dos 4, 5 meses mais frios do ano. Ocorre apenas no inverno, por causa de um fenômeno ambiental interessante chamado inversão, porque Ulaanbaatar fica em um vale. O ar quente que vem da cidade fica preso por um cobertor de ar frio que passa por cima do vale, de modo que prende a poluição dentro dele. Quando o jornalista Luiz Nachibin esteve pela primeira vez na Mongólia, em 1998, a população de Ulaanbaatar não passava de 500 mil habitantes. 21 anos depois, simplesmente triplicou para 1,5 milhão de pessoas que precisam se aquecer no inverno. Devo ser o único cearense casado com um mongol. Não sei sobre os sonhos. Se houver outro, vai ser uma coincidência gigantesca. Eu não acredito que tenha. Igor e Onon se conheceram quando eram estudantes universitários na Coreia do Sul. Se formaram e aí Onon voltou para a Mongólia. Igor para Fortaleza, onde trabalhava numa multinacional. Continuaram namorando à distância, até que Igor tomou a decisão de vir para a Mongólia. Na plano início ele queria ficar só 2 semanas, né? Mas meu pai, se você não ficar aqui 1 ano, eu não vou te dar minha filha. E ele, ok, eu vou ficar aqui. E ele deixou toda a empresa. Eu pedi demissão da empresa por aqui mesmo e fiquei em Ulaanbaatar. Foi uma experiência fantástica, né? E não me arrependo, foi porque a gente sempre encontra outro, mas a mulher da nossa vida a gente não encontra mais. Só uma. Muito legal, que bonito.
Depois do casamento, Onon e Igor resolveram se mudar para Fortaleza. Ela estava com nódulos no pulmão. Precisava se afastar do ar altamente contaminado. Depois de 3 anos que morei lá, e eu cheguei de novo e o médico me falou, né? Nódulos sumiram. Então, melhorou muito. O casal então se viu diante de uma escolha muito difícil: desfrutar da qualidade do ar em Fortaleza ou estar próximo da família de Onon na Mongólia. Em janeiro deste ano, eles decidiram voltar. Igor leva o jornalista Luiz Nachibin para conhecer os sogros dele, na periferia da cidade. Que é onde eles estocam o carvão. Esse forno aqui esquenta toda a casa. Essa aqui é a minha família daqui, da Mongólia. E muito felizes. Eles são pessoas muito simples, mas são pessoas de coração muito rico. Vai eles lá. Você e a Onon pensam em ter filho? A gente pensa sim ter filho. Ter ou não ter filho, onde as crianças são as que mais sofrem com a grave contaminação do ar. Acho que seria um atentado ter um filho aqui nessa região. A criança acaba nascendo com problema. Bem pesado mesmo. Se a gente tiver filho aqui, a gente vai tentar se afastar o mais possível da cidade. A médica Deg Lodoysamba, da Universidade Nacional da Mongólia, estuda os efeitos da qualidade do ar na saúde da população. Ela tem uma filha de 3 anos. Eu fiquei grávida durante o verão porque planejei para isso acontecer fora do período de poluição mais alta. Aí depois que eu engravidei, eu saí da cidade. Ela diz que a filha nasceu bem. Saudável, sim, porque fiquei 9 meses aqui. Pesquisas comprovam que a poluição afeta a saúde de crianças e fetos. A doutora Deg conta que a incidência de abortos espontâneos no inverno é mais alta do que no resto do ano. A cada 1000 mulheres grávidas, 73 perdem o bebê durante a gestação no inverno. Na primavera, o índice é de 23 abortos espontâneos por cada 1000 grávidas. A estudante Tuya está grávida de 7 meses. É o primeiro filho dela. Os médicos e os pesquisadores disseram para usar máscara o tempo todo que eu estiver na rua, mas eu não usei, não segui os alertas. Eu uso óculos e quando estou com máscara, o vapor passa pelos meus óculos e meus óculos ficam embaçados, eu não consigo ver. Não é muito confortável usar máscara. E a família? Não fica preocupada? Eu não acho que eles estejam se preocupando muito. Todos estão ocupados em suas vidas. O matogrossense Tiago também se casou com uma mulher da Mongólia e mora em Ulaanbaatar. Hoje o casal tem uma loja de papel de parede. Eu não vi muitos mongóis usando máscara. Por quê? Apesar de eles saberem, né, que tem esse problema da poluição, eles não são muito conscientes do problema que isso pode trazer à saúde deles, né? A segunda razão, acho que é porque eles acostumaram, né? Para eles é uma coisa normal. Mesmo você usando máscara, você acaba sentindo que tem um ar sujo entrando no seu pulmão. Alguém queimando alguma coisa no terreno do lado, alguma coisa assim. É o mesmo cheiro, só que é 24 horas por dia. A cidade de Ulaanbaatar está tomada pelo que os cientistas chamam de material particulado. São partículas poluentes que variam de tamanho. A presença delas pode ser visível, assim como às vezes parece que o ar está limpo, mas na verdade não está. Essa é uma das poucas escolas da capital que monitoram a poluição. Na tela, a tabela mostra o chamado Índice de Qualidade do Ar. De 0 a 50, a qualidade é boa. Quanto mais alto o número, pior a qualidade. Neste dia, o índice estava em 710, mas nenhuma criança usava máscara. A gravidade da situação chegou ao ponto de o Unicef recomendar aos pais que carreguem no colo os filhos pequenos pelas ruas.
Dessa forma, as crianças estariam um pouquinho mais afastadas da poluição emitida pelos veículos. Criança aqui com problema respiratório é a coisa mais comum que você vê aqui. Em maio vai entrar em vigor uma nova medida do governo. As famílias de Ulaanbaatar poderão usar somente carvão processado, que é menos prejudicial à saúde do que o chamado carvão cru. Porém, é mais caro e o governo promete subsidiar. Se vai dar certo, se vai amenizar a gravidade da situação, ainda é difícil de prever. Uma solução definitiva seria o governo importar gás do país vizinho, Rússia, e criar uma rede de distribuição. A Mongólia é um país pobre. Aproximadamente 1/3 da população, 1 milhão de pessoas, vive com dificuldade para as necessidades mais básicas, como comer e se vestir. Só que não se vê miséria absoluta. Eu posso ir ao banco, sacar dinheiro na madrugada e sair contando meu dinheiro na rua e ninguém vai fazer nada comigo. O país é rico em reservas de carvão, cobre e ouro. E conta ainda com largos rebanhos criados por tradicionais famílias nômades no imenso planalto mongol. A Mongólia já foi o maior império da Terra. O imperador Gengis Khan, que morreu no século XIII, é considerado o pai da nação mongol. A 50 quilômetros da capital foi construída uma imponente imagem do imperador sobre um museu que conta a história desse povo milenar. Hoje, Ulaanbaatar recebe cada vez mais camponeses. E a saúde do país que está pagando o preço. É como a ponta de um iceberg. Os problemas respiratórios é o que você vê aqui. Mas daqui a 50, 30, 20 anos, vamos ter problemas muito maiores, como câncer de pulmão ou outros tipos de câncer no futuro. É essencial regular a emissão de poluentes e investir em tecnologias limpas. Conscientizar a população sobre o uso responsável e a reciclagem é fundamental. Nas grandes cidades do mundo e até nas que não são tão grandes assim, a gente vê telefones celulares e suas torres para todo lado. Esses equipamentos emitem um tipo de radiação que os cientistas diziam que era inofensiva. Entre os pesquisadores, o tema divide opiniões. Você vai ver agora as conclusões de um levantamento super completo feito a partir de 100 artigos científicos que tratam desse assunto. E que cuidados nós devemos tomar? São Paulo vista do alto, um mar de concreto e de antenas, muitas de telefonia móvel. São Paulo vista de baixo, um fluxo constante de pessoas e de telefones celulares. Avenida Paulista, um dos pontos mais movimentados e mais altos de São Paulo. Esse é um lugar cercado de radiação eletromagnética, que, é claro, a gente não consegue ver. Se a gente voltasse no tempo, para 1985, a quantidade de radiação eletromagnética, se ela fosse visível, seria mais ou menos assim. Mas agora, 30 anos depois, com celulares, tablets e computadores para tudo que é lado, os cientistas calculam que a quantidade de radiação eletromagnética aumentou muito, 250 mil vezes. Se essas ondas fossem visíveis, você não conseguiria enxergar mais nada, nem o repórter. Mas toda essa radiação é segura para a saúde? O tema divide opiniões. Enquanto muitos cientistas duvidam que a radiação de baixa intensidade provoque algum tipo de dano, outros discordam. Um levantamento super completo, recém-publicado, de pesquisadores da Ucrânia e dos Estados Unidos, concluiu: essas ondas eletromagnéticas podem não ser tão inofensivas como se pensava. Essa energia entra nos tecidos. Estamos falando de efeitos de radiação no organismo. O estudo reforça o que já tinha sido divulgado em um relatório de 2011 da Organização Mundial da Saúde. 31 cientistas de 14 países decidiram incluir a radiação dos celulares na mesma categoria da emissão de gases de automóveis e do café, o grupo 2B dos agentes possivelmente cancerígenos. Os efeitos dessa radiação são evidentes, detectáveis e temos que ter cuidado.
Um dos autores do levantamento mais recente, o ucraniano Sergei Kirilenko, passa uma temporada na Universidade Estadual de Campinas. Dos 100 trabalhos que o grupo dele analisou, 93 detectaram algum tipo de efeito em organismos vivos das ondas dos celulares, chamadas de radiação de baixa frequência. Ele destaca uma dessas pesquisas, feita pela própria equipe ucraniana. Nós pegamos ovos de codorna e colocamos um celular comum por cima. Depois de 3 dias expostos à radiação do aparelho, o desenvolvimento dos ovos acelerou. Depois de 5 dias, no entanto, o desenvolvimento dos mesmos ovos desacelerou. Não estamos dizendo que isso pode causar danos. O que estamos falando é que essa radiação tem algum efeito no organismo. Ela não é neutra. Essa radiação neutra tem um outro nome: radiação não ionizante. Isso quer dizer que ela não tem energia suficiente para quebrar moléculas, como a do DNA, e fazer estragos no nosso corpo. Já um outro tipo de radiação, esse sim, sabidamente provoca danos: a radiação ionizante. Ela causa doenças, inclusive o câncer. É a radiação das bombas atômicas e dos raios-x, que são muito úteis, mas precisam ser aplicados em doses baixas. Mas se a radiação não ionizante não tem energia suficiente para romper moléculas e causar doenças, então como é que ela afeta os organismos vivos? Os cientistas têm uma forte suspeita. O que boa parte dessas pesquisas está detectando lá nas células tem um nome complicado, mas é fácil de explicar. É o estresse oxidativo. Quando a gente respira, o oxigênio faz muito bem, é claro, mas ele também produz substâncias que podem causar doenças. São os radicais livres. Só que dentro do nosso organismo existem substâncias que combatem os radicais livres. Só que no estresse oxidativo há um desequilíbrio. Fica sobrando radical livre no organismo. E isso pode levar a muitas doenças. São danos que podem levar ao desenvolvimento de tumores. Nos consultórios e salas de cirurgia, opiniões diferentes. O Dr. Antônio de Sales, professor de neurocirurgia da Universidade da Califórnia, toma precauções. Eu uso bastante o celular, claro, mas eu tento evitar colocar na orelha com o alto-falante do telefone. Eu acho que nós devemos usar o celular distante do nosso corpo. Guilherme Lepsky, também neurocirurgião e treinado na Alemanha, tem uma visão oposta. Eu não acredito muito nesse risco prático do celular na formação de tumores. É possível que exista algum risco? É possível. Eu, particularmente, acho que esse risco deve ser mínimo, muito pequeno ou, eventualmente, não existente. E o Dr. José Bauab, neurologista clínico, espera por mais pesquisas. Tem alguns estudos que conseguiram comprovar que a proximidade ao crânio, naquele lado do cérebro, você tem um aumento de metabolismo, mas não conseguiu-se ainda uma comprovação de lesão ao DNA. Mas o médico Antônio de Sales lembra que os celulares são um fenômeno recente e muitas vezes na medicina é preciso tempo para os efeitos ficarem claros. Quando os anos se passam e se seguem apropriadamente os estudos e os pacientes, a gente começa a ver isso. O representante dos fabricantes afirma: usar celular é seguríssimo. Os celulares que são colocados para comercialização seguem determinados padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde. E esses limites têm uma margem de segurança enorme. Enquanto o debate prossegue, os cientistas dão dicas para você se proteger. Use o celular longe do corpo. Principalmente quando o celular está fazendo a conexão, que é quando a radiação está mais forte. Depois é só usar o Viva Voz. Prefira mensagens de texto a ligações. A radiação não ionizante será menor, claro. Não durma com o celular perto da cabeça. Não carregue o aparelho no bolso. E por fim, enquanto houver dúvidas, evite que crianças usem o celular. O osso é mais fino, as células estão em desenvolvimento. Não é para jogar fora os celulares, mas para usar com sabedoria.